Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos os nossos queridos e amados irmãos do canal Palavra Viva e Fiel. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham aqui semanalmente com as lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos aí para a nossa 8ª lição. O servo veio para servir a todos. Marcos, capítulo 10. Texto áureo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Verdade prática: somos salvos para servir a Jesus e ao próximo. A leitura bíblica está em Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 45. À medida que se aproxima de Jerusalém, em sua solene marcha rumo ao Gólgota, o servo prossegue seu ministério, pondo-se a revelar diretrizes do reino de Deus aplicáveis a temas complexos da realidade humana: divórcio, crianças, posses e ambição. Para tanto, Jesus enfrenta cada situação valendo-se de sua incomparável sabedoria. No primeiro tópico da lição, falaremos sobre família e divórcio. Tudo começa com mais uma armadilha maldosa dos fariseus. Eles voltam a armar ciladas contra Jesus. Agora, eles abordam o polêmico tema do divórcio. É lícito ao marido repudiar sua mulher? É permitido ao marido se divorciar da sua mulher? No Evangelho de Mateus, temos a pergunta mais completa. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ou seja, eles estavam perguntando a Jesus: pode se divorciar em qualquer situação? Em qualquer caso? Se Jesus dissesse sim, pode, ele seria acusado de afrouxar a lei mosaica. E se ele dissesse não, não pode, ele estaria sendo acusado de afrontar a lei mosaica. Ou seja, eles estavam tentando utilizar com Jesus a chamada falácia da falsa dicotomia, falácia do 8 ou 80. Era isso que eles estavam tentando fazer com Jesus.
No segundo item, nos fala sobre uma aula profunda que Jesus dá àquelas pessoas. E os inquiridores de Jesus desejavam debater filigramas, ou seja, eles queriam debater detalhes interpretativos da lei mosaica a respeito do divórcio, mais precisamente em relação a Deuteronômio 24, versículo 1, onde se falava de divorciar ou repudiar a mulher caso o marido encontrasse nela coisa indecente. Na época, havia uma intensa discussão, uma controvérsia sobre o que seria ou não seria coisa indecente. Havia duas correntes teológicas sobre isso, duas escolas rabínicas. A escola de Shammai, que era mais rigorosa, ou seja, coisa indecente é isso, isso e isso. Já a escola de Hillel era mais permissiva. Ao que parece, ela era mais influente naquela época. Ou seja, para eles, coisa indecente podia ser quase qualquer coisa. Ou seja, a escola de Shammai restringia as situações de divórcio, enquanto que a escola de Hillel ampliava as possibilidades de divórcio. E por isso, talvez, justamente que ela fosse mais popular. Ela flexibilizava mais os casos de divórcio. Jesus, então, responde a pergunta com outra. O que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Lembrando que, para os judeus daquela época, Moisés era o legislador por excelência. Então, Jesus vai justamente na origem. O que a lei de Moisés fala a respeito do divórcio? Jesus, então, queria estabelecer a base correta para o debate, a palavra de Deus. Os fariseus respondem que Moisés havia permitido o divórcio, permitido dar à mulher a carta de divórcio ou de desquite ou de repúdio, e com isso estava terminada a união conjugal. Jesus, então, avança na sua estratégia, proferir uma profunda aula sobre casamento. Para tanto, remete a atenção de seus ouvintes para a vontade original de Deus, fazendo-os lembrar que o casamento deve ser monogâmico, ou seja, um só cônjuge, um marido para uma esposa para um marido. Deve ser monossomático, significa uma só carne, e deve ser indissolúvel por toda a vida. Esse é o propósito original de Deus para o casamento. No terceiro item, Jesus assevera da seguinte maneira: portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, ele está deixando bem claro que a união homem e mulher é algo que vem de Deus. Não separe o homem. Jesus estava pronto para o seu terceiro passo argumentativo em resposta aos fariseus: discorrer sobre a natureza, a causa e a ocorrência prática do divórcio. A respeito da natureza do divórcio, ele deixou claro que Deus instituiu o casamento. Deus não instituiu o divórcio. O matrimônio é digno de especial honra, porém o divórcio é uma obra humana e é odiado por Deus, como lemos em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Quanto à causa do divórcio, Jesus explica que o divórcio é fruto da necessidade de regulamentação de práticas não ideais, que por causa da dureza do coração humano precisaram ser justificadas. Então, Jesus está deixando bem claro que o divórcio ele foi permitido por causa da dureza do coração humano, não por causa do coração humano ser algo nobre, ser algo bom. Deus permitiu o divórcio para que não acontecesse da mulher ficar debaixo da autoridade de um marido tirano, de um marido cruel, de um marido que não a amasse, que a maltratasse. Portanto, o divórcio ele veio como um meio de defesa da mulher e não necessariamente do marido. Jesus transcende as discussões legalistas entre as duas escolas rabínicas, de Shammai e Hillel. O divórcio, embora legítimo em algumas hipóteses, não é desejável nem obrigatório, mas permitido. Ou seja, ele é tão somente para aqueles casos onde não há condições de perdoar, onde o poder do perdão não encontrou solo fértil para florescer. Enfim, aos olhos de Deus, o casamento é uma aliança para toda a vida. Muitos hoje se casam imaginando, se não der certo, nos separamos, nos divorciamos. Ou seja, ocorre a união já pensando no rompimento daquela união. E dessa forma, a sociedade vai sendo corroída. A sociedade vai sendo cada vez mais saturada de maldade, de permissividade. Os laços familiares vão cada vez mais sendo rompidos. Não é esse o propósito de Deus para a família.
No segundo tópico, falamos sobre crianças e ricos. A indignação de Jesus, em Marcos capítulo 10, versículos 13 em diante. Crianças são uma bênção, não são um peso, não são uma maldição. Apesar disso, os discípulos repreenderam pessoas que traziam crianças para que Jesus tocasse nelas, as abençoasse. Talvez imaginassem estar ajudando Jesus a não desperdiçar tempo e energia. A verdade, porém, é que não deram importância às crianças. Demonstraram insensibilidade, desobediência, porque Jesus já havia anteriormente utilizado crianças como um exemplo maior de vida espiritual, como lemos em Marcos capítulo 9, versículos 36 a 37, quando Jesus coloca uma criança entre os seus discípulos e ordena que eles se tornem humildes como uma criança. A reação de Jesus foi de forte reprovação. Essa é a única passagem nos evangelhos em que se diz que Jesus ficou com raiva, indignado, aganactem. Ele ficou com raiva, porque os discípulos afastaram as crianças dele. Esse é o sentimento de Jesus com todos aqueles que afastam as crianças do seu reino. E como há pessoas assim hoje em dia. Afastam as crianças de Deus, não ensinam as crianças a ler a Bíblia, a orar, pelo menos o Pai Nosso. Não ensinam as crianças sobre as coisas boas da palavra de Deus. Não levam as crianças à igreja, não levam as crianças à escola dominical. Pais que muitas vezes são até criados no Evangelho, mas ao crescerem, se afastam dos caminhos do Senhor e afastam também os seus filhos com eles. O sentimento de Jesus com essas pessoas, qual é? É justamente de indignação, é de raiva, por afastarem as crianças do seu glorioso reino. Em seguida, Jesus ordena que os discípulos permitam que os pequeninos venham até eles e completa, porque dos tais é o reino de Deus. E para terminar aquela questão, ele declara: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus não apenas tocou nas crianças, mas tomou-as nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Aqui é o propósito de Deus para as crianças, que elas estejam perto dele. Ai dos adultos que não deixam as crianças virem até Jesus. Essa é uma ação que deixa o Senhor grandemente indignado. Portanto, que nós possamos levar e permitir que as crianças cada vez mais se acheguem ao Pai Celeste, se acheguem ao servo de Deus, Jesus. Isso não se trata de qualquer virtude própria das crianças. Jesus não nos acolhe em razão de nossas qualidades ou méritos. Eis a sabedoria. A criança é totalmente dependente, recebe tudo como aqueles que não têm crédito nem reivindicações. Como destaca o escritor cristão James Edwards, as criancinhas são modelos no reino de Deus, porque só mãos vazias podem ser enchidas. As crianças vêm até Jesus sem nada, para serem preenchidas por ele. Assim também nós devemos chegar-nos ao reino de Deus, não com os nossos preconceitos, nossas ideias preconcebidas, mas totalmente esvaziados para que o reino de Deus possa nos encher. No segundo item, passamos para uma outra situação, a questão das riquezas e da autojustiça. O episódio agora é do homem rico, ou, como falado em outras versões do Evangelho, o mancebo de qualidade. Uma pessoa rica, importante e que está em busca espiritual. Literalmente lança-se aos pés de Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele é perguntado sobre os mandamentos e não hesita em afirmar que os cumpre desde a juventude. É uma resposta ingênua. Quando aplicada corretamente, a lei não gera certificados de autojustiça. A lei de Moisés, ela não dava nenhum mérito ao ser humano, ela simplesmente colocava proibições e ordens para regular a vida em sociedade. Mas, em momento algum, ela podia dar ao ser humano a certeza da vida eterna. A lei denuncia nosso fracasso de cumprir os preceitos divinos. A lei mostra, como um espelho, o quanto somos imperfeitos e que somente através de algo maior do que nós, algo que venha de Deus ao ser humano, é que podemos nos comportar de acordo com a vontade de Deus. A lei vem nos conscientizar da urgente necessidade de Cristo.
Jesus olhou para aquele homem com amor. Veja que apenas Marcos menciona isso, esse amor de Deus para com o ser humano. Mesmo o mais miserável pecador atrai o olhar de amor de Deus. O servo contempla a alma daquele homem com grande interesse, especial compaixão e, sabiamente, cumprindo o papel da lei e fazendo-se ele próprio de espelho, oportunizou ao jovem uma segunda chance para contemplar as mazelas do próprio coração. Falta-te uma coisa, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. Com isso, Jesus perguntava a ele: imagine a sua vida, sem todo o dinheiro, sem todo o patrimônio que possui, e tendo somente a mim. Você conseguiria viver dessa maneira? Lamentavelmente, o jovem foi-se embora triste, retirou-se triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ele era uma pessoa muito rica. Ele não conseguia abrir mão daquilo por causa de Jesus. A resposta, então, com as suas ações foi: não. Eu não posso abrir mão das minhas riquezas por causa de Jesus. O sacrifício requerido por Jesus foi tido por ele como alto demais. Afinal, o seu coração já tinha um Deus, o dinheiro. Ele não estava disposto a perder a vida em Cristo para poder salvá-la. Com isso, Jesus também deixa claro que a nossa escolha é ou eu ou a sua vida. Os seus bens, sua fama, sua riqueza, suas propriedades, seus interesses, suas ideias, suas ideologias. Ou eu ou isso. As duas coisas não dá. Em outra ocasião, Jesus reforça essa mensagem ao dizer: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outra ocasião também ele deixa bem claro: quem de vocês que vier até mim e não renunciar tudo que tem, não serve para ser meu discípulo. É imprestável para ser meu discípulo. É uma palavra forte, mas deixa muito claro que, para seguirmos a Jesus como Deus quer, nós precisamos abrir mão de tudo, de nós mesmos. No terceiro tópico, falamos sobre amor ao dinheiro e encorajamento. O episódio do jovem rico deixou os discípulos perplexos. Então, quem pode ser salvo? Perguntam eles. Como as pessoas podem se salvar se elas vão ter que abrir mão de tudo para seguir-te, Senhor? Afinal, riqueza era considerada um sinal da aprovação divina. Mas Jesus acabara de desconstruir essa cultura simplista, essa cultura material, e mostra que a riqueza ela pode dificultar e até impedir o exercício da fé. Não significa que apenas os pobres possam ser salvos. Todos podem ser salvos, ricos e pobres, independente da sua condição financeira, mas todos precisam estar dispostos a renunciar, a abrir mão do que mais anseiam, do que mais amam por causa de Cristo e seu Evangelho. A riqueza material não é um mal em si. Jesus foi muito claro: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Logo, o pecado não é ser rico. O pecado é confiar nas riquezas, é colocar o seu coração nos bens materiais. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, como lemos em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Por fim, Jesus encorajou os discípulos com mais 3 significativas lições. Primeiro, a salvação não é uma obra humana, é divina. Deus é quem providencia a salvação para o homem. O homem não pode se auto-salvar. Ele não pode preparar uma salvação para si. Segundo, qualquer renúncia do cristão nesta vida será abundantemente recompensada, tanto aqui quanto na vida eterna. Como eu sempre gosto de dizer nas minhas falas, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. E terceiro, as aparências humanas enganam. As aparências enganam. Humildes e desprezados terão prioridade no reino de Deus. De alguma forma, o jovem rico foi um exemplo para cada uma delas. Um exemplo do que não fazer. Um exemplo de como não encarar o convite de Cristo e do seu Evangelho. Infelizmente, é esse mau exemplo do jovem rico que muitos estão seguindo. Ou seja, trocando Jesus pelas riquezas, pela fama, pelos bens, pelas benesses que este mundo oferece. Vamos então ao terceiro tópico. O maior é o que serve. Marcos 10, 32 a 52. Primeiro item. Exemplo de humildade.
Estavam eles de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Jesus, pela terceira e última vez, prediz sua morte e ressurreição. Agora a revelação é mais detalhada. Jerusalém será o palco destes eventos. Na subida para a Cidade Santa, em direção à cruz, Jesus não estava atrás como um prisioneiro que se dirige à forca. Ele ia na frente, como um comandante, rumo ao triunfo. Por puro amor, humilhou-se, fazendo-se figura humana, assumiu a forma de servo, a fim de sacrificar-se, de morrer na cruz por amor a cada um de nós, por amor a todos que já viveram e a todos que ainda haveriam de viver. Esse exemplo de humilhação não está perdido na narrativa. Essa verdade serve de lição para duas pontas da narrativa. O relato anterior como um exemplo de despojamento, de renúncia, que deveria ter sido seguido pelo jovem rico, e o relato seguinte como padrão de humildade, que deveria dali por diante nortear o coração dos seus apóstolos. Eles deveriam dali por diante ter sempre diante de si esse exemplo de desapego, de renúncia a tudo por algo muito maior do que eles próprios. Segundo item, nos fala da ânsia pelo poder. Os discípulos pareciam acreditar que Jesus estava vindo estabelecer o reino messiânico assim que chegasse em Jerusalém. Imaginavam eles que, qual um general vitorioso à frente das suas tropas, Jesus daria uma espécie de golpe de Estado. Era isso que eles esperavam, uma solução rápida para problemas que os afligiam há tanto tempo. O domínio romano sobre eles esperavam que fosse removido pelo Messias. Então, no caminho até Jerusalém, 2 de seus discípulos mais próximos, Tiago e João, revelam o desejo egoísta de ocupar postos de destaque no reino vindouro. Olha o pedido deles: permite-nos que na tua glória. Aqui na tua glória não seria glória celeste. Imaginavam eles que Jesus estava indo para agora a glória terrestre, para a qual um rei terreno assentar-se em Jerusalém num trono e reinar, destruir os romanos, destruir as legiões de César e colocar Israel como a grande potência. Então era essa a ideia de glória que eles faziam, a glória humana, a glória terrena. E eles queriam ser o braço direito e o braço esquerdo do novo rei, que imaginavam eles que seria um rei aqui na terra. Mais uma vez eles fracassam, ao buscar grandeza ao invés de serviço. Misturaram adoração e discipulado com anseio por posição e prestígio. Nem imaginavam que em breve, quem estaria à esquerda e à direita de Jesus seriam 2 bandidos, 2 malfeitores. E Jesus pergunta a eles: vocês podem beber o cálice que eu bebo? Vocês podem receber o batismo com que sou batizado? Eles não entenderam. Eles pioraram as coisas, dizendo: podemos. Eles entenderam cálice como sendo a taça de ouro da realeza, batismo como uma unção para um cargo elevado. Jesus empregou esses termos no sentido oposto. Cálice representava sofrimento, morte, e batismo no sentido de julgamento divino. Mesmo assim, o mestre anuncia que Tiago e João experimentarão algo parecido. Ele diz: vocês vão passar por isso. Vocês vão beber o cálice que eu bebo. Vocês vão ser batizados no batismo que eu sou batizado. Se referindo aos seus sofrimentos no futuro. Tiago, irmão de João, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. E João foi o último, foi aquele que, digamos assim, viu todos os outros apóstolos morrerem ao longo do tempo, todos de formas cruéis. E João foi o último discípulo a morrer, sendo ainda exilado em Patmos. Então aprendemos que os nossos anseios por grandeza, por poder, por posição, são ridículos diante do plano de Deus. E que mesmo sendo servos de Deus, nós sofreremos para não pagar, mas para aprendermos que os nossos desejos por glória nada são. E a reação foi de indignação entre os discípulos. Que ousadia de Tiago e João quererem ser os maiores no reino de Deus, passando na frente de todo mundo, serem os mais importantes no reino. E Jesus pacientemente, sabiamente, reitera o conteúdo de lições espirituais anteriores.
deixando bem claro, a virtude suprema do reino de Deus é o serviço ao próximo. Com isso, ele abranda a raiva, a indignação que os discípulos estavam sentindo por Tiago e João. Ele fala, na verdade, como que dizendo: eles são um produto do meio que eles vivem. Eles vivem num reino dos homens em que eles são dominados por outros. Então é natural que eles pensem em dominar os outros também. Mas o reino de Deus não é assim. O meu reino não é dessa maneira. Jesus deixa isso bem claro a eles. Jesus é o exemplo perfeito do serviço, da humilhação, da humildade que Deus quer para cada um de nós. Jesus deixa claro que ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar sua vida em resgate por muitos. No terceiro item, nós lemos aqui o modelo de discípulo. Para fechar, o Espírito Santo, através de Marcos, nos oferece um modelo humano de discípulo, Bartimeu. Embora desejasse chegar a Jerusalém, Jesus parou para atender esse insistente cego, mendigo, que apesar de suas limitações e oposições, acreditava que as misericórdias de Deus estavam abundantemente derramadas em Jesus. E ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ao seu caminho para atender aquele homem, aquele cego. A mesma pergunta feita a Tiago e João, ao invés de pedir fama, Bartimeu professa sua vigorosa fé no servo. E logo que é curado, Bartimeu deixa o seu lugar à beira do caminho e passa a seguir a Jesus em direção a Jerusalém. Eis a sabedoria divina nessa manifestação sintética final neste capítulo. A essência do discipulado está em crer em Jesus e segui-lo, inclusive no glorioso caminho do sofrimento. Alguém pode imaginar, mas o que há de glorioso no sofrimento? Sim, há muita coisa de gloriosa. Jesus é o exemplo maior. O seu caminho era um caminho de sofrimento. Ele iria ser julgado injustamente, seria morto, crucificado pelas pessoas que ele tinha vindo salvar. Mas tudo isso ia se revelar a maior de todas as glórias. Jesus vai à nossa frente. Nos cabe segui-lo, como fez Bartimeu. E se tivermos que segui-lo através de um caminho de dor e de sofrimento, que seja, pois no final será um caminho extremamente glorioso. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Atentemos para que nossas famílias, nossas posses, nossas pretensões do coração sejam em tudo santificadas, espelhando as sábias lições de Jesus. Afinal, devemos viver de acordo com os padrões do reino de Deus, não com os padrões deste mundo. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a todos, comente, curta, compartilhe este vídeo com seus amigos e irmãos em Cristo, espalhe a boa semente do Evangelho aos corações de todos. Que o Senhor nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.